1 Reis capítulo 7. Salomão edifica palácios reais. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas que se apoiavam nas colunas era de cedro. Eram 45 vigas, 15 por fileira. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviará mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. E assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência.
Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade de 40.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda, e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas, e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas, e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de comprimento. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros. Medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão, no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis. As 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. Os 10 carrinhos com as suas 10 pias. O tanque e os 12 touros debaixo dele. E os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir, em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, tão grande era o seu número que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro,
a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença. Os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.